Irmãos queridos, graça e paz, com temor e tremor, na noite deste dia do Senhor, a nossa reflexão está terminando acerca do céu. E eu tenho a grata satisfação de contemplar com os irmãos a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, os versos de número 13 a 18. Esta porção estará diante de nós por 3 domingos, começando hoje, e assim encerraremos nossa reflexão ou nossas reflexões acerca do céu. Na noite deste dia, os versos de número 13 e 14, Paulo diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Que Deus abençoe a sua bendita palavra. Provavelmente, meus irmãos, a primeira carta de Paulo está aqui diante de nós, a sua primeira carta aos Tessalonicenses, escrita na década de 60 do primeiro século da era cristã, na sua segunda viagem missionária. Tessalônica foi a segunda cidade que Paulo visitou na Europa, depois de visitar Filipos. Nós podemos encontrar isto no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versos de 1 a 15. Ali somos informados que Paulo permanece com Timóteo cerca de 3 semanas em Tessalônica, e logo ele foge para Bereia e depois para Atenas. De lá, o apóstolo Paulo envia o seu companheiro, o seu filho na fé, Timóteo, de volta à cidade de Tessalônica. Paulo estava preocupado com os crentes que ali estavam, crentes orfanados de Tessalônica. Os motivos do apóstolo Paulo escrever a carta, e especificamente o capítulo 4, podem ser vistos no capítulo de número 3, versículos de 1 a 6, nos versos 7 e 8 do capítulo 3 de 1 Tessalonicenses, podemos observar o coração de pastor, teólogo mais aliviado do apóstolo Paulo. E a primeira verdade afirmada por Paulo nos versos de número 13 a 18 do capítulo 4 está aqui nos versos 13 e 14. É a verdade estupenda e consoladora de que, ao morrer, toda a igreja eleita de Cristo irá para junto de Deus Pai imediatamente. Esta verdade é deveras consoladora, é um lenitivo, um bálsamo para a nossa alma e o nosso coração, uma bênção de testamento. Que verdade maravilhosa que nos faz render louvores a Jesus. O nosso consolo, IPT, não vem de frases de efeito, de palavras bonitas, ocas. O nosso consolo vem de Jesus, da sua pessoa e obra, que nos trouxe benefícios espirituais consoladores. O nosso consolo, IPT, vem da Escritura, do Antigo Testamento, do Novo Testamento. A Escritura é que nos consola eficazmente. O apóstolo Pedro, em João capítulo 6, verso 68, diz ao Redentor: para onde iremos se só tu tens as palavras da vida eterna? Sem o Evangelho, IPT, estaríamos perdidos, simplesmente acabados. Dostoiévski, em Os Irmãos Karamazov, disse: se Deus não existe, tudo é permitido. Essa afirmação de Dostoiévski discute o fato de que se Deus não existe, não há esperança. O tudo é permitido deste autor significa que o que haveria seria caos, nada a se esperar a não ser desespero. Trata-se de uma questão moral e universal séria demais. O fato, IPT, é que se não tivéssemos o Evangelho, estaríamos perdidos. O tudo seria o nosso desespero e colapso. Mas graças a Deus, temos a sua palavra
que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Observe o verso de número 13 deste capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. O apóstolo Paulo diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Paulo está ciente da mente dos irmãos de Tessalônica, através das informações de Timóteo, e como pastor teólogo, ele procura suprir esta lacuna no conhecimento dos crentes ali implantados por Deus. Os tessalonicenses tinham desculpas para serem ignorantes, provavelmente sim, mas nós, irmãos, não temos nenhuma desculpa mais. Não podemos de maneira alguma ignorar os fatos bíblicos, a própria Escritura. Não sejais ignorantes, diz o apóstolo, não queremos, irmãos, que sejais ignorantes. E ele então adiciona, com respeito aos que dormem. O apóstolo Paulo está combatendo uma heresia antiga, conhecida como psicopaniquia, que trata de uma crença dissidente, segundo a qual a alma, depois da morte, fica imersa em sono até a ressurreição do corpo. O adventismo, por exemplo, de Ellen White e Spicer, afirma, respectivamente, que os que descem à sepultura estão em silêncio, não mais sabem de coisa alguma que se faz debaixo do sol. Mas para o apóstolo Paulo, Paulo não admite o erro e a ignorância acerca do testemunho da Escritura. Após a morte, a consciência plena. Leia depois com calma o capítulo 16 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo narrou Lucas, os versos de número 19 a 31. Ali nós não temos uma parábola, ali nós temos uma história verdadeira entre dois cidadãos que tiveram a mesma sorte, o mesmo fim, ambos morreram, mas um logrou graça, o outro passou por tormentos imediatamente. Leia também o Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 43, com cautela, e note ali o Redentor dizendo a um indigente crucificado ao seu lado: hoje mesmo estarás comigo num paraíso. E não há por que se estar num paraíso dormindo, não, há gozo ali. Em Filipenses capítulo 1, verso 23, o mesmo apóstolo que diz: não sejais ignorantes com respeito aos que dormem, diz que queria partir porque estar com Cristo é infinitamente melhor. Leia o Apocalipse sem medo, sem nenhuma reserva, e veja que lá está os nossos irmãos que já descansam, que já dormem no Senhor, gozando as venturas celestes. Meus irmãos queridos, Paulo utiliza uma figura de linguagem, um eufemismo, uma figura branda para se referir à Dona Morte. Ele diz: dormem, para não vos entristecerdes. Não sejais ignorantes, irmãos, com respeito aos que dormem, diz Paulo, para não vos entristecerdes. Continua o apóstolo Paulo. Aqui está o propósito principal do apóstolo Paulo, deste homem enviado aos gentios. Não sejam ignorantes, para não vos entristecerdes, para não vos abaterdes. É uma preocupação pastoral, mas como vem de Paulo e da Escritura, ela é teológica. É uma preocupação teológica e ao mesmo tempo pastoral. É o cuidado de Deus, IPT, para conosco. Os crentes egressos do paganismo encaravam a morte de forma avessa ao Evangelho. Por exemplo, os existencialistas materialistas dizem: comamos e bebamos, pois morreremos. Eles afirmam que o melhor é aqui e agora. Mas para o apóstolo Paulo, não. Paulo os trata
como os demais. Veja o versículo de número 3. Não queremos que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais. Para eles, diz Paulo, não há esperança. Para estes, os demais, não há nenhum consolo, nenhuma esperança. Eles vivem desesperados e entristecidos, pois são ignorantes ao Evangelho. Paulo continua, para não vos entristecerdes como os demais, dividindo a humanidade, mostrando para nós, irmãos, que a humanidade é dividida, mas não entre ricos e pobres, não entre gente doente e gente sadia, negros e brancos, não. A humanidade, diz o apóstolo Paulo, e toda a Escritura é dividida entre os demais e os irmãos. Leia o Salmo 1, leia o capítulo 25 de Mateus, principalmente o verso de número 34. A esperança pela graça pertence aos irmãos e não aos demais. A pergunta que se faz na noite deste dia é: em que grupo nós estamos? Em que grupo você está, meu irmão? Em que grupo você está, minha irmã? Dos irmãos ou dos demais? Os irmãos podem ter esperança e sofrer com alegria. Leia o primeiro capítulo da carta de Tiago, leia também o primeiro capítulo da epístola de Pedro, a sua primeira carta. Os demais não têm esperança e não há esperança para eles, nem agora e nem no porvir, porque a ira santa e justa de Deus já está sobre eles. Leia 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10, também o capítulo 5, versículo 9, e lembra das palavras de João Batista em João 3, capítulo 3, verso 36. Se você já foi a um funeral daqueles que são os demais, você observou como não há consolo para eles, não há o consolador ali. Como se livrar da ira vindoura, como se livrar do desespero vindouro, tendo paz com Deus, isto é, crendo em Jesus, tendo Jesus como Salvador suficiente. Leia Romanos capítulo 5, verso 1, também o capítulo 5, verso 9, capítulo 8 de Romanos, verso 1, segunda Crônicas, capítulo 34, verso 28, nós carecemos de paz com Deus. Paulo continua, verso de número 14, pois se cremos, não é uma palavra de dúvida do apóstolo, como o português sugere. Paulo está afirmando, já que cremos, não há nenhum grau de dúvida no apóstolo Paulo. É a mesma expressão usada ali em Mateus capítulo 4, quando Satanás diz ao Filho de Deus, se és o Filho de Deus, é como que Satanás estivesse dizendo, já que és o Filho de Deus. Meus irmãos queridos, Paulo diz, se cremos, verso 14, que Jesus morreu e ressuscitou. Paulo faz uma afirmação credal. Um credo é uma declaração de fé para distinguir o cristianismo dos demais ismos. O que isso tem a ver com a igreja? O que isso tem a ver com a tristeza e a esperança final? Primeiro, diz o apóstolo Paulo, eu é que deveria morrer, mas Jesus me substituiu, ele é o servo sofredor. Em segundo lugar, o que isso tem a ver com a tristeza e a esperança final? Jesus ressuscitou e eu estou seguro nele. Cadê Maomé? Cadê Buda? Cadê Chico Xavier? Todos estão sepultados, mas o meu e o seu Redentor, o Salvador Jesus Cristo, está ressurreto à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar vivos e mortos. Como vencer o paradoxo vida e morte? Como vencer o desespero da morte, da tristeza? Simples, irmãos. Nós precisamos de um credo.
Nós precisamos de uma confissão que nos livra da tristeza e do desespero. 3 palavrinhas só: Jesus morreu e ressuscitou. Glórias a Jesus! Sem essa confissão, sem esse credo, não tem como escapar da tristeza e do desespero, não tem como encarar a dona morte. Por isso Paulo termina no verso 14 dizendo: assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, trará para a sua companhia. Lembra de João 17, a oração sacerdotal de Jesus, verso 24, ele diz: Pai, eu quero que aonde eu estou estejam comigo os que me destes. O quadro aqui, descrito pelo apóstolo Paulo, é de uma comitiva que recebe o rei soberano fora da cidade e entra em triunfo. Todos os crentes irão para junto de Deus Pai no momento da morte e na ressurreição final, e o condutor é Jesus. Eu sou, disse Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu termino na noite deste dia, meus irmãos, em primeiro lugar, não seja ignorante acerca da Escritura, acerca do Evangelho, seja um conhecedor das doutrinas da graça, deixe a Bíblia te dominar, não tente dominar as Escrituras, estude, leia, não seja infantil, religioso, tolo, pesquise, adquire boa literatura, leia a Bíblia. Em segundo lugar, não deixe se levar pela opinião pública acerca da morte. Firme em Deus e na sua palavra. Não pense como o mundo pensa, não reaja como eles, seja bíblico, não seja como os demais, seja crente em Jesus. Em terceiro lugar, irmão, irmã, alegrem-se no Salvador Jesus, no seu Redentor e Senhor Jesus Cristo. O incrédulo, os demais, têm motivos para se desesperar, mas nós não temos. Temos Jesus, temos condições agora mesmo para nos alegrar em face da morte. Sabemos pelo Evangelho, em primeiro lugar, que eles, os nossos amados, estão lá em Deus. Sabemos pelo Evangelho que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. Sabemos pelo Evangelho o que nos aguarda após a morte, e é Deus. Em quarto lugar, ensine isso aos outros que não sabem e que não têm esperança, para o consolo deles. O Evangelho nos ensina que o céu é um lugar de comunhão real e onde os problemas terão fim. E em quinto e último lugar, seja consolado na noite deste dia com o Evangelho. Creia no Senhor Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou para a glória de Deus Pai. Creia no Senhor Jesus Cristo e confie nele de todo o seu coração. Oh, que dia glorioso esse dia há de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, então triunfante reinar. Que Deus te abençoe nesta semana, meu irmão. A voz do arcanjo celeste se ouvir, eu irei com Jesus me encontrar. Oh, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer. E então
então triunfante reinar. Neste dia de glória, meu corpo mortal, semelhante ao de Cristo há de ser. E já livre da morte, já livre do mal, a vitória de Cristo hei de ver. Oh, que dia glorioso esse dia há de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Eu aqui pela cruz para o mundo morri, muita dor ainda aqui sofrerei. Minha vida com Cristo em meu Deus escondi, e com Cristo eu enfim reinarei. Oh, que dia glorioso esse dia há de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Vem Jesus, ó Senhor, vem depressa reinar, vem a paz e a justiça trazer. Criação, povo teu, tudo almeja o raiar desse dia de glória e poder. Oh, que dia glorioso esse dia há de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Este império do mal vem, Senhor, destruir, Rei celeste vem presto reinar. Vem, ó sol da justiça, no mundo luzir, ó meu Rei, vem meu pranto estancar. Oh, que dia glorioso esse dia há de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer,